Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou convidar alguns amigos e conhecidos a desmistificar em conjunto as suas áreas profissionais. Antes de vos apresentar a convidada de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Psicóloga clínica. Dizem que as pessoas que vão estudar psicologia normalmente vão para a psicologia para entender os seus próprios traumas. Concordas com esta afirmação? Não. Pais felizes levam a crianças felizes? Sim. Sabes o que é que eu faço? Mais ou menos. Numa palavra, trabalhar em psicologia é? Cansativo, acho eu. No episódio de hoje temos a Joana. Todos os dias tem planos marcados. Seja uma viagem, um curso, um jantar ou um podcast no dia de hoje. A verdade é que o seu dia rende como ninguém. É uma pura millennial, pensam vocês, não é? Deve ter tudo registado no seu telemóvel. Ora, pois não. Aí é que vocês se enganam, porque a compra mais importante do ano é a sua agenda de papel, no qual é 100% dependente. Verdade. Ora, se existissem aqui agendas no telemóvel. Já compraste 2024? Claro, já tenho coisas escritas. Tirou 2 licenciaturas, 2 mestrados e vai a caminho do doutoramento. Hoje vamos descobrir um pouco mais sobre o seu dia-a-dia. Pois para os amigos, nós já sabemos as suas aventuras, da mulher sensível, ambiciosa e acolhedora que é. Mas hoje vamos explorar o trabalho que faz diariamente com casais e familiares enquanto psicóloga. Bem-vinda! Olá, obrigada por tão boa descrição. Obrigada eu. Obrigada por nos acolheres aqui. Obrigada também à Unisol por nos permitir gravar neste estabelecimento que é lindo. E temos aqui uma paisagem super gira. É muito bom, o espaço é muito bonito. Exato. E temos aqui os lenços de papel, mas eu espero que eu não me venha emocionar. E eu? E agora vamos descobrir um bocadinho desta área que eu tenho imensa curiosidade. E espero conseguir fazer perguntas à altura. Conseguir passar e esclarecer tudo. Ora, então vamos começar já aqui com a primeira pergunta, que é: por favor, explica, como se eu fosse uma idosa de 90 anos, O nosso trabalho enquanto psicólogos, a maior parte das vezes, é tentar ajudar as pessoas com alguns problemas que elas tenham. Não a solucionar os problemas, mas a ajudar a arranjar algumas soluções ou a alargar perspectivas. Okay. E se fosse uma criança? Se fosse uma criança, que eu já tenho explicado várias vezes, as pessoas têm alguns problemas e vêm aqui e nós tentamos ajudar a resolver esses problemas. Portanto, uma coisa muito mais simples, eles sabem o que é que são problemas, sabem o que é que são arranjar ou ajudar, portanto, normalmente eles percebem e até trazem os seus problemas. Sério. Olha, e agora vamos passar aqui um bocadinho ao teu percurso académico, que eu acho que é mesmo de louvar, não é? E continua a ser, como já vão perceber, porque já é difícil tirar uma licenciatura e mestrado, já decidiu fazer tudo em duplicado, e continua, portanto, para mostrar a cabecinha mega inteligente que tem. Portanto, falando aqui da primeira licenciatura, ok? Saímos do secundário e foste tirar uma primeira licenciatura em Serviço Social? Exatamente. Como é que chegaste a esta decisão? Eu sempre quis ser farmacêutica. Até chegar ao 10º ano a Fisicoquímica e perceber não é nada disto que eu quero. Na verdade, eu queria vender os medicamentos. Não queria ser vendedora, acho eu. E então, depois fui tentando perceber. Ajudar os outros sempre foi algo que eu gostei, portanto, comecei a perceber-me de serviço social. Pensei, isto pode ser uma boa opção. Contudo, o meu boletim de candidatura tinha serviço social, psicologia, reabilitação psicomotora e gestão. Tipo uma roleta russa. Deixa eu ver o que é que calha. E, efetivamente, eu entrei em psicologia. Na pública entrei em psicologia. Mas pensei, não, eu quero ir para o serviço social. E então fui para o serviço social na Lusófona. Fiz a minha licenciatura em 3 anos. E quando acabei a licenciatura pensei, eu não me sinto capaz de trabalhar com problemas de outras pessoas, eu sou muito nova, portanto, 19, 20, tinha 21 anos. Pensei, vou fazer um mestrado. Então, eu gostava muito, tinha feito uns estágios em centros de acolhimentos temporários, que são centros quando as crianças são retiradas à família onde ficam acolhidas, e eu gosto muito e gostava muito dessa área, então decidi ver mestrados nessa área. E o mestrado que eu vi já estava ligado à psicologia, porque se chamava Psicologia Comunitária e Proteção de Menores, mas podiam entrar pessoas de outras áreas. Então eu fui para esse mestrado, gostei muito,
E pensei, se calhar eu quero ir tirar psicologia. Mas antes de entrarmos aí, quando tu decidiste candidatar ou colocar também como opção o serviço social, o que é que tu achavas com 18 anos que era isso? Achava que era ajudar as pessoas. Pronto, na minha perspectiva muito ingênua, Uhum. era eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam que eram assistentes sociais Sim. e eu quero ir ajudar as pessoas. E Pronto. depois foi durante o curso que percebeste que ainda não estavas capacitada, não é bem capacitada, mas que ainda Que era muito precisavas nova. mais. Exato. Era muito nova. Como é que eu vou Mais decidir alguns a anos. vida das pessoas? Como é que eu vou ajudar as pessoas com 21 anos? Pessoas que têm problemas de violência. Uhum. Pensava assim, eu não tenho ferramentas. Isso Era muito o que eu assustava-te? assustava-me. Eu não tenho ferramentas. Eu sinto-me muito ingênua, porque o curso de serviço social é um curso que dá para trabalhar em 3.400 áreas. Uhum. E acaba por ser muito bom e muito mau, porque tu não ficas muito específica em nada, não ficas com grandes ferramentas para trabalhar ou com crianças, ou com sem-abrigo, ou com idosos. Dão-te uma panóplia geral de tudo. E Uhum. depois é um bocadinho, olha, vai. E eu não estava pronta para ir. Pensei, eu preciso de mais coisas, preciso de me sentir mais segura neste aspecto, porque também não queria ir fazer porcaria, não é? A vida das Mas isso é pessoas. uma decisão super madura, porque muitas pessoas podem olhar como, ainda não quero enfrentar o mundo do trabalho, mas na verdade não, faz mexer com elementos tão importantes na vida das pessoas. Exato. E é uma decisão super madura ter Foi isso que eu E o que é pensei. que te fez de tirar o mestrado e calma, eu afinal quero experimentar psicologia, porque Porque essa perninha. havia coisas específicas naquele mestrado, cadeiras ou testes que só os psicólogos podiam ter acesso, ou seja, ferramentas que eram aquilo um bocado que eu estava à procura. Uhum. E eu pensei, se calhar isto também me faz sentido e acaba por complementar, são duas áreas sociais, acaba por se poder complementar nesta parte de ajudar as outras pessoas, se calhar eu vou me sentir com mais ferramentas. Claro que isto foi falado lá em casa, porque era andar para trás, não é? Exato, sim, sim. Que pode não ser considerado andar para trás, porque acaba sempre por ser uma mais-valia, sempre conhecimento, mas acontece que aos 23 anos, ou aos 22, já não me lembro, eu volto a fazer uma licenciatura, ou seja, eu volto São a ter... 4 anos, não é? Sim. Eu volto a ter 18, quase, Exato. não é? Mas pronto, foi bem aceito e vamos nós. E ao longo destes 4 anos, tu sentiste que estavas no caminho certo, ou seja, afinal, tinha razão, era isso. 5, porque supostamente é um mestrado, para seres psicólogo tem que ser com mestrado integrado. Pensava que era 4 mais Não, 2. é 3 mais 2. Ok. Sim, eu pensei, não, confesso que o primeiro dia de aulas foi muito, eles são tão novos. Certo. Mas depois correu super bem, tenho amigas muito boas de que ficaram e vão ficar de certeza. Sim. E sim, senti muito que não, isto aqui já é mais palpável, isto já vai um bocadinho mais ao encontro daquilo que eu procuro e eu sinto-me que tenho estas ferramentas que era o que eu não sentia em serviço social. É. Eu sentia que era muito, olha, faz como achares melhor dentro daquilo que aprendeste. E não se aprende muito, porque não podes estar a aprender 3.000 áreas em 3 anos, é muito pouca coisa. E eu senti que havia mais essas... Porque é psicologia clínica, porque quando tu chega, não sei exatamente quando é que é, mas quando tu... É no mestrado só. Nos 3 primeiros anos é escolhe, psicologia, não é? é psicologia. E quais é que são os ramos que podes escolher? Tu podes escolher psicologia organizacional, podes escolher psicologia clínica, psicologia educacional, criminal. Deve haver mais alguma que eu não me estou a lembrar. Ok, e porquê clínica? Eu entrei a se calhar, não sei se quer clínica. Depois, à medida que fui fazendo as cadeiras e que fui avançando, percebi que a clínica era a que me fazia mais sentido e depois dentro da clínica ainda tens as várias correntes teóricas. Já Vamos lá. Achei que era a que eu me podia direcionar mais para a área educacional, nunca me fez muito sentido. A organizacional também não, porque sempre associei muito mais às empresas, mas acho que um bocadinho desconhecido, que eu também não tinha muito bem noção o que é que se fazia. A parte criminal eu também gostava, mas achei que a clínica podia ser também mais abrangente e que eu... E a ligar à componente das várias pessoas. Sim, também acho que sim. Desde sempre querias, principalmente quando foste para o serviço social. E qual é que foi o teu mestrado? Está integrado, mas eu sei que depois especializaste, não é? Sim. Vertente. Portanto, para ser psicólogo é obrigatório ter o mestrado, mas não precisas de, ou seja, o curso não tinha um mestrado integrado, tu não entravas no primeiro ano e sabias que só saías no quinto. Era um curso novo na Católica, portanto nós depois tínhamos a opção de escolha. Eu escolhi
ir para a Faculdade de Psicologia, para a Clássica, candidatei-me, porque ia ser como aluna externa, Certo. entrei, e depois havia Sistémica, que foi onde eu entrei, Cognitivo-Comportamental, Dinâmica, Saúde e Doença, e com certeza há de haver outro que eu também não me lembro. Um, e Sistémica era o que me fazia mais sentido, porque eu já tinha tido algumas luzes de Sistémica em serviço social, eu já tinha percebido o que é que era, e era, tem muito a ver tu não olhares para o indivíduo como uma ilha, mas como está envolvido em relações, em contextos, e aquela pessoa não está sozinha. Ou seja, Mas isso são como se fosse. Agora não falta a palavra, como se fosse orientações de trabalho. isso, É sim, isso? É a sim, forma como depois tu vais estudar as isso. ferramentas para Exatamente, aplicar? sim. Ok. E com estratégias diferentes, com modelos de intervenção diferentes, Uhum. e este era o que me fazia mais sentido, na medida em que tu tens muito interesse pelo contexto em que a pessoa está inserida. O que isso significa? Ou seja, imagina que eras minha cliente e eu estava a ter consultas contigo, eu tenho que ter em atenção o meio em que tu estás inserida, ou seja, Uhum. o teu contexto, as tuas pessoas, a tua família, o teu trabalho, as tuas relações, ou seja, tu és produto disso tudo. Eu não posso olhar para ti só como um indivíduo que é isolado do resto. Eu tenho que ter em atenção todo o contexto em que tu te desenvolves. Mas, ok, pergunta. Se eu tirar, por exemplo, de saúde, uma das Saúde e que tu doença, disseste, sim. saúde e doença, a pessoa portanto, o psicólogo que estiver a analisar alguém também não deveria ter isso em consideração? Sim, e eu acho que cada vez mais caminhamos para isso. E eu posso agora dizer aqui uma grande asneirada, e desculpem as pessoas de saúde e doença, mas eu fiz algumas cadeiras de saúde e doença porque estava para fazer optativas, Uhum. e eu acho que está um bocadinho também mais ligado à parte da saúde física. Ou seja, Ok. como é que um problema de saúde física também pode ter Certo. uma implicação mais ligada à parte hospitalar, é um Certo. bocadinho diferente. Pois a parte cognitiva comportamental, por exemplo, que eu também tenho algumas ferramentas nessa área, hum, tende a ser também algo mais rápido e com ferramentas mais resolução de problemas, uma coisa Uhum. mais rápida, que na verdade eu acho que todas vão acabar por beber, ou seja, eu não intervenho só com sistémica, Sim. eu vou sempre beber, e eu acho que todos caminhamos um bocadinho nesta parte mais integrativa, com alguma base, que estudas essa base muito da Uhum. integração da família e do contexto, mas claro que há estratégias de uma e de outra corrente que te fazem sentido e efetivamente o melhor é sempre teres uma abordagem integrativa, ires buscar um bocadinho de cada coisa. Mas, por exemplo, eu no outro dia li algo que já nem sei qual é que era o país, sinceramente, mas que estavam a defender que deveria-se fazer, não sei nem sei bem o nome, ressonância magnética ou assim, ao cérebro, para perceber se alguma parte está mais pequena do que outra, não sei o que, nem isso pode basicamente estar ligado, por exemplo, a depressões, algo assim. Isso é uma das vias, digamos assim, de análise de psicologia ou isso não tem nada a ver? Isso está mais ligado às neurociências. Ok. Também é outro mestrado e há outras especificações. E está mais ligado a. Nós bebemos dessa ciência, ou seja, se nos saírem estudos cá para fora que nós possamos aplicar na prática clínica, Uhum. tudo bem, mas eu não mando ninguém com quem eu tento fazer uma ressonância magnética. Mas é muito bom que se vá fazendo esses estudos e claro que nós enquanto estudantes de psicologia temos muitas cadeiras de neurociências e de estudo do cérebro, que é que, por exemplo, quando se bebe álcool, que efeitos é que isso tem no cérebro e por isso é que há um efeito aqui muito no lobo frontal, por isso é que há toda uma desinibição que às vezes não acontece. Portanto, faz-nos sentido, até que quem trabalha com demências e tudo mais, perceber como é que isso atua no cérebro e perceber que depois o que é que resulta no comportamento, porque a questão é mesmo essa, se nós pensarmos no álcool, que eu acho que é o exemplo um bocadinho mais fácil, se vai atuar aqui na desinibição, o nosso comportamento vai ser mais desinibido, não é? Sim. E nas demências isso também acontece, e no Alzheimer, portanto todas essas doenças que são estudadas a nível do cérebro, Uhum. depois têm consequências a nível comportamental, e isso ajuda-nos a perceber, portanto é uma área muito boa, mas é muito, muito distinta da clínica. Olha, então antes de entrarmos aqui no que tu realmente fazes no dia a dia e tudo mais, acho que vou passar aqui algumas questões que eu acho que todos podemos, como os no mortais, Vamos a isso. podemos ter, que é como é que
tu sabes o que perguntar numa primeira sessão. Ou seja, quando vocês estavam a tirar a licenciatura e mestrado em Psicologia, vocês faziam roleplays nas aulas? Sim, fazíamos alguma. Mais nos últimos anos, mais no mestrado, sim, muitos, e mais no terceiro ano da licenciatura, mas não tem nada a ver. Para já eu nunca queria fazer os roleplays, eu tinha pânico. Eu testava, achava sempre que não ia fazer nada Mas de como jeito. é que era? Era do género, hoje é para tratar deste tema? Ou era, nós não dizíamos, imagina, eu ia fazer de paciente, não dizia qual é que poderia ser o meu assunto, e vocês do outro lado estavam a agir como psicólogo, não é? E tentavam fazer mesmo como se fosse uma consulta para tentar ir Não, ao fundo da normalmente questão. nós tínhamos um tema, imagina, estávamos a dar alguma coisa e fazíamos um roleplay Ok. sobre este tema. Imagina que estávamos com algum. Vamos ter uma aula qualquer de ansiedade ou depressão. O roleplay seria sobre isso. Ok. Portanto, normalmente está inserido num tema, mas eu acho que quis apagar essa parte da minha vida. No meu percurso escolar eu testava essa parte. Como é que do nada se sai de estar a ler livros, não é? Uhum, E depois começar a fazer as perguntas certas para entrar logo deep na vida. Nós temos estágios curriculares, ou seja, nós estamos a observar uma psicóloga a fazer, ou um psicólogo, a fazer consultas. Portanto, sim, sim. Nós antes de Os sermos. pacientes aceitam? Sim, tem que ser sempre pedida autorização, ou seja, eu lembro-me de fazer, eu fiz um estágio no centro de saúde com uma psicóloga, mesmo ligado para a clínica, e ela, cada pessoa que entrava, ela tinha que pedir se eu podia estar no estágio de observação. As pessoas ou diziam que sim ou diziam que não. Estão no direito de dizer que não, e eu saía, tudo bem. Se dissessem que sim, normalmente as pessoas dizem que sim. Mas porque não querem dizer que não. Uhum. Por acaso eu não sentia as Quando pessoas vamos a um desconfortáveis. hospital público e dizem, pode vir, e tu queres dizer que não, mas vais dizer, Sim. sim, ok. Por acaso eu nunca senti que as pessoas ficassem desconfortáveis na minha presença. Mas pode ter acontecido, claro. E então eu podia conseguir perceber como é que eram os processos e como é que se iniciava. E depois, quando comecei, tu acabas por arranjar a tua melhor forma. Não. Depois ficavas ali durante 2 meses? Calada durante 8 horas por dia? Foi até dezembro, eu lembro-me que foi até dezembro, e ela me ter dito, Joana, em janeiro vai começar a atender sozinha. E eu, já vamos aí. Olha, como é que nós sabemos que encontramos o psicólogo certo para nós? Isso é uma ótima questão. Porque pode acontecer, e eu acho que era mesmo importante as pessoas não terem receios em relação a isto, pode acontecer não haver empatia entre um e outro. Está tudo certo. Imagina que tu és minha cliente e não te sentes à vontade comigo, não empatizaste comigo. Acontece, não é? Está tudo certo. É como, na verdade, qualquer outra. Nós não somos médicos, mas nós às vezes vamos a médicos, todos nós já fomos a um médico e gostamos mais de uns e que queremos voltar. Ou menos de outros que não queremos voltar e está tudo certo, não empatizamos com a pessoa, está tudo. Acho que nós sabemos que podemos ser o profissional certo para as pessoas se as pessoas se sentirem à vontade, seguras, se quiserem voltar, se sentirem acolhidas, que também é muito importante, valorizadas. Então acho que sim, acho que é por E aí. onde é que nós podemos encontrar um psicólogo? Eu acho que agora, atualmente na internet, pesquisar psicólogo clínico. Mas como é que descobrimos no sentido de. Quer dizer, há pessoas que podem ir sem saber exatamente o que é que querem, sabem que não estão muito bem, já vamos aí, como é que nós podemos não saber como é que estamos bem, mas não sabem exatamente. Há outras pessoas que eu acho que sinto ansiedade, ou eu acho que estou com problemas em relacionamentos com outras pessoas. Há aqui vários temas. Quando é aí, podemos pesquisar diretamente Ansiedade, mas quando sentimos não estou muito bem e preciso de ajuda, como é que pesquiso só no Google? Há uma forma de conseguir, não sei mesmo se existe alguma plataforma? A Ordem dos Psicólogos tem uma plataforma que pode ajudar. Olha, às vezes também pode ser, imagina, tu queres que seja perto da tua casa. Tu vais ali ver as clínicas que estão ao pé da tua casa, pesquisas, e depois normalmente cada psicólogo no site da clínica tem uma pequena descrição daquilo que faz, das principais áreas onde intervém, como estavas a dizer, será que eu me sinto mais ansiosa? Se calhar vou procurar um psicólogo que trabalhe mais na área da ansiedade. Será que eu estou com problemas na gestão do trabalho e da família? Perceber se há algum psicólogo. Ou então perguntar a um amigo. Normalmente alguém conhece alguém. Pode ser alguém que já, olha, eu tenho consultas com aquela psicóloga, ou a minha amiga tem, se calhar recomendar. Há muito passa-palavra.
E antes de fazer aquela última pergunta, só queria dizer que é mesmo importante vocês mudarem de psicólogo se não sentirem que é o Sim, certo. totalmente. Todas as pessoas que eu conheço, raramente foi a primeira. Acontece. Mudaram sempre. Acontece porque somos todas pessoas e nós não nos damos bem com todas as Exato. pessoas. Portanto, acho que Sim. é normal. Mas olha, como é que se pode ser, aliás, um psicólogo sem ser empático? Ai, acho difícil. Acho que é uma característica muito. Achas que Sim. não é, Sim, mas é eu uma acho que é. das características. Acho que sim. Acho que... Tu estás com alguém à tua frente e tu não conseguires empatizar, ou seja, falas de empatia, o que é empatia? Tu tentares pôr-te no lugar daquela pessoa. O que é que esta pessoa está a sentir, não é? Como é para ela estar a passar por isto, não é? Sim. Tu não consegues fazer isso, ou seja, se tu metes um muro entre o que é que aquela pessoa está a sentir e o que é exatamente, é difícil. E não é uma das perguntas, mas agora lembrando. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? Porque antes de explicar, é só porque vou dizer a minha percepção daquilo que me explicaram uma vez que eu acho que pode estar super errado. Que é, um psicólogo não intervém tanto, portanto faz perguntas para se chegar lá, e um psicoterapeuta dá a sua opinião. Isto é na minha cabeça, é o que eu acho que é as duas. Não. Então, um psicoterapeuta esteve numa sociedade a estudar psicoterapia, ou seja, eu estou na APTCCI, que é a Associação Portuguesa de Terapias Cognitivo-Comportamentais Integrativas, na área de crianças e adolescentes, e eu, passado os 4 anos que estão de lá estar, vou ser psicoterapeuta. Mas faço exatamente a mesma coisa. Ah, é? Tenho mais ferramentas só. Mas é o mesmo, uma abordagem, uma filosofia, ou não sei. Sim, somos todos psicólogos, tendo mais formação és psicoterapeuta. Tens mais formação, tens mais ferramentas, em princípio és um bocadinho melhor, mas também não quer dizer que sejas. É porque eu sinto, isto é completamente um achismo, que os psicoterapeutas posicionam como eu vou-te ajudar melhor porque eu vou-te ser mais prático nas sessões. Vou dar-te ferramentas práticas para utilizares no dia a dia. Olha, eu acho que não, mas eu sinceramente, eu também posso estar a dizer uma barbaridade. Porque na verdade, o trabalho não tem que ser diferente. Nós vimos todos da mesma base, que é uma licenciatura em Psicologia. Depois vamos todos diferenciando, uns que fazemos mais umas formações aqui, mais umas formações ali, mas não quer dizer que um psicoterapeuta seja melhor para ti do que alguém que não tenha mais formação e que seja psicólogo. Ok. Porque às vezes, na verdade, o que interessa é aquilo que nós falámos há pouco, é a relação que nós estabelecemos. Claro que é muito importante na nossa área estarmos sempre a estudar, estarmos sempre a atualizar, mas não quer dizer que uma pessoa que tenha todos os cursos e mais alguns vá se encaixar melhor contigo do que se calhar uma pessoa que acabou de sair da faculdade. O que é que se deve partilhar? Eu, enquanto não sou psicóloga, né? Mas se eu fosse psicóloga, o que é que eu deveria partilhar da minha vida privada a um cliente? Porque eu já ouvi alguns exemplos de pessoas que estão nas suas sessões a contar algumas partes e depois tem o psicólogo a dizer mas e dão uma experiência da sua vida privada. Até onde é que se deve partilhar aspectos da nossa vida privada ou o que é que já é humanos? Chamam-se as autorrevelações, é como nós costumamos chamar. Peso, conta e medida, acho que é mesmo, tipo, aquilo é o espaço daquela pessoa, não vais inundar com coisas tuas, por isso fazes nas tuas consultas de psicoterapia, com o teu psicólogo. Pode dar jeito, e eu sinto que faço muito pontualmente, quando já tenho relação com as pessoas, de situações em que ajuda eu estou mesmo a perceber aquilo que tu estás a passar. Eu também tenho aqui um exemplo que me aconteceu isto. Ou ajuda a clarificar, ou ajuda a dar um exemplo de que outras pessoas também já passaram por isso, mas eu acho que tem que ser mesmo muito pouquinho. E tocaste um bocadinho nisso, um psicólogo precisa de ter um psicólogo? É muito aconselhado, sim. Para já, autoconhecimento, gestão de emoção, porque nós estamos o dia inteiro a ouvir problemas das outras pessoas. E às vezes tocam em coisas nossas também, que nós já passámos, portanto, eu acho mesmo importante. E agora vamos aqui entrar um bocadinho, olha, só para vos avisar que nós estamos aqui, como dissemos, num consultório, nós não sabemos se estão a ouvir barulho ou não. Pois, estão a haver consultas noutras. Esperemos que ignorem o que está aqui à volta.
E aproveito para relembrar, agora lembrei-me no início, que é sempre no fim que eu me lembro, podem nos seguir pelo Instagram, pelo Spotify, pelo YouTube e deixar também as vossas questões nos comentários que a Joana terá todo o gosto em responder. Sem dúvida. Olha, conta-nos como é que foi a tua primeira consulta sozinha. A minha primeira Que consulta. idade é que tu tinhas? Como é que foi? O que é que tu te Que idade é que eu lembras? O que é que tu tinha? sentias? Porque deve ser assim a tirar um bocado aos leões e sem contar o que era a pessoa, dizer só a idade da pessoa. Eu devia ter para aí 25, na medida em que como já tinha feito outro Sim. curso, né? Já era um bocadinho mais velha. Lembro-me que foi em janeiro, porque eu sei que foi para o meu Natal e para a minha passagem a pensar, ai meu Deus, em janeiro eu vou ter sozinha, Nossa Senhora. E então, a minha orientadora na altura fez uma coisa muito, eu acho que muito certa, que foi, nós em psicologia também fazemos avaliação psicológica, muitas vezes integrada no processo de intervenção, com alguns instrumentos, ou também muito a pedido das escolas, para despiste de alguma dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizagem, e efetivamente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O meu primeiro caso foi um caso de avaliação psicológica a um adolescente, que é uma população que eu não gosto de trabalhar. Perdoem-me os adolescentes. Mas há quem adore, portanto, ótimo, complementamos uns aos outros. Agora, adolescentes eu não gosto muito de trabalhar. E este era um adolescente muito desafiador. Portanto, ele devia ter 15 anos, acho eu. E pronto, era um processo de avaliação psicológica, onde eu tinha que aplicar alguns instrumentos. Portanto, é fazer algumas tarefas. Portanto, é uma coisa mais prática. E acho que foi bom eu também ter começado por aí para desbloquear, porque eu sabia exatamente aquilo que tinha que fazer. Era uma tarefa muito prática, não havia espaço para erro, em princípio. Era estudar bem a prova, que aquilo é uma prova complexa, estudar bem a prova, depois aplicar outras, fazer um relatório, a coisa era relativamente simples. Depois lembro-me que o meu primeiro caso de intervenção foi uma senhora de 65 ou 66 anos, mais ou menos, na altura, muito amorosa. Portanto, acho que também me ajudou porque ela era querida e entrei assim com bons passos, ou seja, não me caiu logo um casão que me desse ali água para a barba. Foi tranquilo. Tenho imensas perguntas sobre isso. Estou aqui, já tenho tanta pergunta para fazer, tão pouco tempo. Mas é isso. Mas deixa-me só fazer uma pergunta sobre isso, que é, nesse caso dos 65 anos, porque do outro acredito que ele não possa ter muita escolha. Essa pessoa dos 65 anos, ela sabia que ia ser, que era o início da tua carreira de consulta? Ela foi-lhe explicado que eu estava em estágio, foi explicado para a minha orientadora se havia problema, ela disse que não e avançámos. Okay. Tudo muito claro. Sim. Eu acho que é melhor sermos claros, explicarmos, porque imagina, eu estava num centro de saúde, a fila de espera por vezes era 2, 3, 4 meses, portanto, entre seres atendida por uma estagiária ou estares à espera, sim, às vezes, se calhar, pronto. Então, e tocando aí na parte da empatia, mas não aprofundando tanto, porque depois estamos aqui também para perceber um bocadinho mais, mas muito estavas a dizer que, ok, na altura tu tinhas 22, 23 anos, quando decidiste tirar um segundo mestrado, porque achavas que não tinhas bagagem, vou dizer bagagem, se não for a palavra correta, suficiente para conseguir começar a dar consultas ou ir tentar ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Quando numa das tuas primeiras intervenções é uma pessoa de 65 anos, portanto já tem muito mais bagagem de vida, não é, do que tu sentes que isso não faz com que a empatia que tu possas criar com outra pessoa seja dificultada? Não, acho que não. Eles não olham para ti de... Como é que tu vais saber isso? Sim, às vezes sim. Às vezes sinto isso. Nem tanto por não teres ajudado outras pessoas, mas é de tu ainda não passaste pelo que eu passei na vida, portanto tu não sabes bem o que é que eu estou a falar. Assim. Sim. Acho que as pessoas muito automaticamente têm esse pensamento. E é muito legítimo, não é? Porque é quase como... Perguntam muitas vezes, é mãe? Quase como se não for mãe, não sabe o que é que eu estou a passar. Sim. Claro que há coisas que eu não vou saber. Se calhar não sei o que é uma noite ser interrompida de 3 em 3 horas. Mas estudei que isso tem impacto. Não é? Eu sei a parte teórica e consigo. Já tive noites mal dormidas, portanto consigo me pôr no lugar dessa pessoa. Claro que eu não preciso que morra alguém próximo para eu perceber a dor
de morrer alguém. Ou seja, eu não tenho que passar exatamente por tudo, senão não haviam psicólogos, tínhamos que andar aqui a sofrer tudo para conseguir perceber. Não, nós conseguimos pôr no lugar do outro, empatizar com esse sofrimento e não precisamos ter passado por aquilo. Claro que as pessoas, sendo mais velhas, às vezes olham para mim, é tão novinha, não percebe nada daquilo que eu estou. Depois as pessoas acabam Principalmente porque, ainda tu não disseste, mas aproveito para dizer já, uma das coisas que tu estás especializada é em família. E, portanto, era uma das primeiras perguntas, era exatamente isso. Portanto, chegam aqui famílias, já com filhos, e tu vais ajudá-los, por exemplo, se for um problema de dinâmica com os filhos, em algumas coisas que eles possam fazer com os filhos. E no primeiro género, ainda ninguém te disse, mas já testou isso. Não tem filhos em casa para filhos. saber. Pois não sabe. Tem filho. Perguntam muitas vezes, tem filhos? E eu percebo que se calhar, para uma pessoa que está daquele lado, se eu tiver filhos, seja mais fácil ela achar que eu estou a perceber aquilo que ela está a dizer. Mas eu estudei também, teoricamente. Eu adoro a parte da outras famílias. Sim, e tenho outras experiências com outras famílias. E além disso, eu sei as ferramentas teóricas, que em princípio é isso que eles vêm aqui buscar. Eles não vêm buscar a minha experiência de vida. Exato. Eles falam com os amigos. Eles vêm buscar aqui ferramentas teóricas. Foi o que eu estudei, que eu não preciso ser mãe para estudar esta parte teórica que nós aprendemos e que é essa a informação que eu lhes vou passar. Portanto, eu não preciso de passar pelas coisas. Eu acho isso super interessante, porque eu acho que existem muitas... Isto pode ser um bocadinho aplicado a todas as profissões, mas eu acho que existem algumas que realmente a idade da pessoa pode tentar, não é que não tenham menos credibilidade, mas pode tirar credibilidade aos olhos dos outros. Por exemplo, quando alguém mais idoso vai a um médico e o médico é jovem, eu vejo isso pela minha avó, que disse que ele miudinho, assim, ele estudou, exatamente, ok, tem menos anos de experiência, pode ter passado menos pessoas, mas ele estudou e até coisas muito mais recentes. E portanto não significa que não saiba daquilo que está a falar, mas eu acho que existem algumas profissões que a idade pode dificultar a dar esta credibilidade. Sim, pode dar mais segurança, não é? Exato. Acho que uma pessoa mais velha, já passou, já atendeu mais pessoas. Sim, mas essa pessoa mais velha pode estar agarrada a isso e já não estuda, ou não está... Quer dizer, e pode estudar igualmente, mas podemos alargar as hipóteses, não é? Pode ser uma pessoa mais velha que já atendeu mais pessoas, mas que já está menos informada das coisas que uma pessoa que acabou de sair da faculdade está mais com o que está-se a passar agora, que mais atualizada, vá. Portanto, há aqui várias hipóteses, ou seja, tudo pode ser bom e tudo pode ser menos bom. Então, eu sei que todos os dias também são diferentes, porque de acordo com o dia da semana estás num consultório diferente, não é? Mas explica um bocadinho como é que é o teu dia-a-dia. Portanto, tens sempre consultas todos os dias de manhã, como é que é essa gestão? Sim, eu neste momento estou em posso dizer que estou em duas clínicas, uma mais online, que é Paradigma, e outra presencial, que é aqui a Moçoco, o CAI onde estamos. E eu vou tentando dividir, eu estou aqui à quarta à tarde e à quinta ao dia todo, e normalmente à terça e à segunda estou na Paradigma online e tento, a sexta-feira normalmente nós temos reuniões e tento deixar a quarta para o meu doutoramento. E um bocadinho, ou da segunda de manhã, ou da terça de manhã, para o meu doutoramento. Normalmente é mais ou menos assim que eu organizo o meu dia, online e aqui presencial, porque houve uma altura no início que eu andava a saltar, fazia uma manhã num lado e depois ia 2 horas ali, depois isto é muito desorganizador, é porque perdes tempo a deslocar-te, porque não te focas. Eu adoro poder entrar aqui de manhã e saber que saio daqui ao final do dia, almoço aqui e estou aqui o dia todo, e é muito organizador nesse sentido, mesmo em termos de pensamento, não ter que estar preocupada que estou atrasada, vou apanhar trânsito, é muito mais. Portanto, eu tento organizar os dias por sítios e tem funcionado bem. E como é que tu te preparas para uma consulta? Ok. Uma primeira consulta, nós temos um pedido, em princípio a pessoa deixa um pequeno pedido, ou às vezes nem isso, e nós conseguimos perceber se é mais... primeiro sabemos se é uma terapia em casal ou se é individual, ou de família. Depois, a pessoa pode nos dar algum tópico, ansiedade, ou gestão de conflitos, ou então não nos dá nada, e nós vimos sem nada. E normalmente o que eu faço na primeira sessão é esclarecer a confidencialidade, que isto é muito importante, o que se passa na consulta fica na consulta, ou é tratado em supervisão
se quiseres posso-te explicar o que é, mas que se mantém o anonimato das pessoas, ou só se a pessoa me disser que vai pôr a sua vida em risco ou a vida de alguém em risco, é que eu tenho que lhes dizer, olha, não posso guardar esse segredo, de resto fica entre nós, eu não vou para o café ou não vou jantar contigo e dizer, olha, estive lá não sei quantos, olha o que ela me disse. Isso não acontece. Portanto, esclareço isto, esclareço burocracias do género, o tempo da sessão, desmarcações, por favor, com 24 horas de assistência. Portanto, faço ali uns 5 minutos de burocracia, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas que é importante para ficar tudo esclarecido. E depois digo, olha, agora vou-lhe passar a bola assim, vá-me, porque é que veio aqui, o que é que atrás cá, porque agora, e eu depois vou balizando. Portanto, a primeira sessão, normalmente a primeira e a segunda sessões, são muito para conhecer a pessoa, perceber o porquê, quais é que são os temas principais. E depois, à medida que as sessões vão avançando, em cada sessão abordamos algum tema, ou que a pessoa me traz, ou muito ligado ao que ficou pendente da sessão passada, e antes de cada sessão eu preparo, olho para os temas que foram falados na sessão anterior, percebo mais ou menos o que é que pode ser feito nesta sessão. Mas tu estás durante a sessão a tirar notinhas ou é no final? É mais no final. Nas sessões presenciais eu não tiro notas, a não ser quando é avaliação psicológica, tiro algumas notas, não sendo, normalmente não tiro notas. E nas sessões online, às vezes tenho um caderninho ao lado, vou apontando. Como nas sessões online, eu sinto que não está o caderno aqui e as pessoas não estão mesmo a ver quando é que eu estou a escrever. Sim, acho isso muito... Porquê que estás a escrever É isso, o que é que eu disse, meu Deus? É isso, sinto que é um bocadinho desorganizador. Nas sessões online é mais discreto, vou às vezes tirando, mas é tipo umas notas muito por alto, depois aprofundo, só mesmo para não me esquecer. Mas, graças a não sei o quê, eu tenho uma excelente memória. Eu consigo me sentar aqui e lembrar-me de praticamente tudo aquilo que foi dito nas sessões anteriores. Não sei como é que eu faço isto. Então, e agora uma curiosidade, porque eu tenho essa curiosidade. O que é que tu escreves no caderno? É do género, disse isto ou é tratar deste ponto? Então, normalmente o que é que eu escrevo no caderno? Por exemplo, algum episódio de discussão com a mãe. Se calhar é melhor irmos perceber como é que é esta relação com a mãe. Pôr ali um tópicozinho para... Ou teve um problema no trabalho sobre X. Uma frase muito só para eu depois ser um lembrete de, ok, foi sobre isto. Sim, não vou pôr disse isto e disse aquilo, senão não tenho tempo. Mas acho que todos nós temos curiosidade em saber o que é que os psicólogos escrevem por trás daquele caderninho. Ou então às vezes falámos não sei o quê e houve ali uma expressão facial que me mostrou ali qualquer coisa. Tenho que abordar melhor sobre isto. Porque às vezes as pessoas lançam a bomba nos últimos 5 minutos. Sim. e nós, imagina... Tiveram a hora toda a preparar para lançar e não consegui. E nós pensamos, não acredito, tenho uma sessão a seguir. E outra pessoa vai ficar à espera, mas eu não posso sair daqui agora, portanto isto é importante. E às vezes vou anotar esta parte porque nós na próxima sessão vamos ter que explorar isto, porque isto não pode ser em 5 minutos. Mas é muito comum, eu acho que se falares com outros psicólogos, vão-te dizer que os últimos 5 minutos BUM! E nós, bolas, porquê? Como é que é gerir isso do... Acho que nem todas as pessoas devem abrir da mesma forma. Não é? Sim. Portanto, como é que é gerir? Não sei quanto tempo é que quer dizer, depende dos psicólogos, entre 45, 50, 55, uma hora. Normalmente eu faço uma hora. Como é que é gerir uma hora? A pergunta até é mais vezes quando são 50 minutos. Porque é 50 minutos. Mas até para os outros 10 minutos prepararem para a próxima. E é os atrasos, não é? Imagina, sim. Lançam a bomba nos... Como é que é em 50 minutos ou uma hora tu vais fazer com que a outra pessoa se abra ao ponto de saber que passado uma hora ela abriu para aquela sessão. Obviamente que a pessoa tem de vir predisposta para aquilo que vem e já pode ou não trazer alguns temas em mente para falar e por aí adiante. Mas nós sabemos que nem todos os dias acordamos, já apetece-nos partilhar, nem todos os dias estamos bem, e há assuntos mais difíceis de falar a outros. Há outros que nem sequer se sabe como verbalizar aquilo que se está a sentir e, portanto, são técnicas que vocês têm de conseguir desbloquear a pessoa rapidamente para ela se abrir? Eu normalmente não pressiono. E já tem acontecido. Eu vejo que há um tema, a pessoa começa-se a calar. Já percebi que hoje não é um bom dia para falarmos sobre isso. Não há problema, não falamos hoje, falamos noutra altura. E quando se tira este peso, às vezes a pessoa até depois acaba por falar sobre o tema. Mas é do género, não há pressão do género. Isto é a tua sessão, tu fazes dela o que tu quiseres.
Normalmente eu preparo, tenho coisas que eu acho que são importantes falarmos. Mas a minha ideia nunca vai avante em relação à outra pessoa. Se a pessoa me chegar e disser aconteceu uma coisa terrível no trabalho, hoje temos que falar sobre isso. Tudo o que eu planeei fica para outra sessão. Vamos falar sobre isso que tu precisas de falar. Ou se hoje não apetece falar sobre isso, hoje não falamos sobre isso. Portanto, é muito orientado. Eu faço assim, não quer dizer que toda a gente faça. Sim. Muito orientado para o que a pessoa também quer e deseja. Eu sei que há pessoas que têm temas que me disseram na primeira sessão, este é um tema que nós também temos que resolver. E nós estamos aqui há 10 sessões a falar de outras coisas. E aquele está lá guardado, porque ainda não foi o momento. E não quer dizer que a pessoa não tenha confiança comigo para falar, mas cara, é um tema difícil. Há de chegar à altura em que vai falar sobre ele. Mas eu não vou estar a dizer, ainda não foi hoje que falámos sobre aquilo. Não, porque isto só vai desvalorizar, só vai criar crítica e é tudo o que eu não quero. É que as pessoas se sintam criticadas ou pressionadas. Vamos no tempo. E não há um período máximo ou mínimo para ter consultas? Não. Ou seja, é ok tu estares um ano, todas as semanas, a ter consultas? Sim. Não tem que existir uma pausa entre... Normalmente no verão as pessoas não querem ter consultas. Querem ir à sua vida. No verão está tudo muito melhor, as pessoas estão todas muito mais. As coisas vão correr bem. E eu também, ótimo. Vá de férias. Voltamos em setembro, não há problema nenhum. Portanto, eu sou muito apologista disso. Por exemplo, normalmente o mês de agosto, eu trabalho uma semana em agosto e depois as pessoas querem. Fazemos depois em setembro. Agora vou de férias, está tudo bem. Portanto, se calhar, se pensarmos na pausa, o agosto é a pausa. E depois em setembro, com todas as resoluções, setembro e janeiro são terríveis. Então, e se tiveres uma pessoa que, sei lá, já passou não sei quantos meses e continua sem se abrir sobre o tópico que realmente o trouxe cá, faz esse ponto de situação com o paciente? Ou percebes que se calhar ou tem que se mudar a abordagem, ou tu é que não és, se calhar, a psicóloga correta? Ou seja, agora nada a ver, lembra-me lá. Tu já tiveste alguma noção em que tu disseste a um paciente, eu se calhar não sou a pessoa certa para o acompanhar? Acho que não. Mas achas que é uma prática comum? Sim, Ou sim, normalmente acho é ao que. contrário, é o paciente a dizer? Não, eu acho que se tu sentes que não tens ferramentas ou que não vais ajudar aquela pessoa, não vamos estar ali a fazer a pessoa perder tempo e dinheiro e eu estar-me a fazer sentir mal porque sinto que estou a falhar. Vamos devolver. É uma área, olha, que eu efetivamente não tenho, ou não intervenho, porque eu não posso ser especialista em tudo, não é? Sim. A questão é essa. E posso devolver, olha, mas eu conheço alguém que é muito especialista nesta área, eu posso encaminhá-lo, ou eu não conheço ninguém, mas vou pesquisar, ou se quer pesquisar, podemos chegar aqui a portanto, está tudo certo, não há problema nenhum. Ainda não me aconteceu, mas eu acredito que não é se, é quando. Vai acontecer. Portanto, possivelmente vai acontecer e às vezes as pessoas não voltam. E nós temos que aprender a lidar com isso. E não voltam e não avisam. E eu pergunto, não me aconteceu muito, mas já me aconteceu as pessoas deixarem de vir, deixarem de aparecer e não responderem às minhas mensagens e eu não insisto, está tudo bem. Também não sabem lidar com dar uma rejeição. Sim, mas É está a tudo melhor bem. forma de elas agirem. Sim. Ok, então é assim, aviso já que eu vou ter muitas questões, portanto algumas vão ser cortadas para depois ir para o Instagram ou assim, porque senão isto ia ser um podcast de 3 horas. Eu tenho muitas curiosidades sobre esta área. Explica só um bocadinho qual é que é a diferença entre uma terapia de casal e uma terapia familiar. Se calhar o número de pessoas que estão em sessão. Portanto, uma terapia de casal está o casal. São mais direcionado para padrões na relação, resolução de conflitos, divisão das tarefas domésticas, parentalidade. Na terapia familiar, em princípio, podem estar mais elementos da família. Pode ser uma sessão entre uma mãe e um filho, entre o pai, mãe e filhos, em que se pretende fluir a comunicação, ou às vezes pode ser uma criança que tem problemas, ou um adolescente que tem problemas de comportamento, e isto ser o pedido para a consulta. E depois percebemos que há aqui algo na dinâmica que normalmente há sempre, e é esta perspectiva sistémica, não é? Sim. Há algo aqui na dinâmica que está a acontecer. E portanto estão todos em sessão, tenta-se fluir a comunicação. Portanto, eu acho que se pensarmos assim mais praticamente, a divisão pode ser esta entre E casal já e família. aconteceu, por exemplo, vir uma pessoa e depois perceber-se que, como estás a dizer, é um problema de casal, por exemplo, e tornar-se uma sessão de casal? Ou ser uma pessoa que afinal é um problema familiar e trazer-se um dos filhos, por exemplo? Então, normalmente, eticamente,
Portanto, imagina, eu atendo uma pessoa que me faz um pedido meio dúbio entre o individual e o casal. Eu atendo essa pessoa uma vez. E ela diz, eu se calhar gostava que o meu marido viesse. Atendi uma vez, ok, vamos incluir e vamos passar isto a uma terapia de casal. Imagina que eu já tenho 10 sessões com esta pessoa individual e de repente isto quer se tornar uma terapia de casal. Na minha perspectiva, eticamente, era melhor se fossem outra pessoa a intervir. Porque já temos aqui uma questão de lealdade, ou seja, eu já estou há muito tempo com esta pessoa, vai entrar uma segunda pessoa, esta segunda pessoa pode sentir, mas ela já está aliada com ela. E estás a proteger uma das Isso. pessoas. Portanto, acho que se calhar era melhor eu continuar individualmente com esta pessoa e haver outra pessoa que os acompanhe em casal. E é como nos filmes, primeiro tens uma sessão com uma pessoa, depois com a outra, depois em conjunto. Não, quer dizer, nós fazemos sempre a primeira sessão, os dois. Depois pode haver sessões individuais e faz muito sentido, sei lá, imagina 2, 3 sessões em casal e a quarta e a quinta ser cada um individualmente. Para haver espaço para aquela pessoa, para partilhar alguns assuntos que acha importantes, contudo, tudo que for partilhado ali pode ser partilhado por todos. Ou seja, eu não tenho. Está aqui um casal, eu vou ter uma sessão individual com a Maria e depois com o João. Mas o que eu falar com a Maria, ela tem que ficar ciente que eu não vou guardar. Ou seja, não é nós não estamos a ter uma sessão individual, faz parte do processo de casal. E já aconteceu, por exemplo, pois não nós com jovens, mas quando tinha jovens, estar com um jovem e perceber que o problema, não é o problema, não é? Mas se calhar uma das razões pela qual a criança agir assim é devido a um dos familiares, e se calhar o familiar ou tem que ser chamado a atenção, ou também tem que ter uma sessão e puxar-se essa pessoa para essa sessão. Sempre que tu trabalhas com crianças ou com adolescentes, tu tens que trabalhar com a família. Eu, teoricamente, acredito muito nisso e acho que todos os psicólogos trabalham nesse regime, porque, lá está que eu dizia, as pessoas não são uma ilha, quanto mais uma criança e um adolescente que vive com os pais são os seus cuidadores, portanto, não dá para trabalhar com uma criança sem trabalhar com os pais. Eu normalmente, os pais, com os cuidadores, quem seja, eu normalmente faço sempre a primeira sessão. Quando vou atender uma criança, a primeira sessão é sempre pais. E vou chamando os pais durante todo o processo. Eles têm que estar envolvidos. Eles não podem chegar aqui e dizer-me, resolva. Exato. Isto não vai acontecer. Isto já é um sintoma. Não é? O problema é só dele, nós estamos ótimos. Não, normalmente isto está tudo interligado. Olha, e o que é uma coterapia? Então, coterapia, imagina, tu eres psicóloga, eu sou psicóloga, estamos aqui as duas, e está aqui, normalmente a coterapia acontece com casais e famílias. Está aqui um casal. Porquê? Porque normalmente um casal são dois, se nós formos duas ou dois, melhor. Porque enquanto eu estou a falar com uma pessoa, tu podes estar atenta à outra, ou podes estar atenta às pequenas expressões, ou, por exemplo, eu estou a falar com a Francisca e o Joaquim está... Isto quer dizer qualquer coisa, não é? E, portanto, eu posso estar a falar com a Francisca e não estar totalmente atenta a este revirar de olhos, que tem muita informação, este revirar de olhos, não é? Portanto, ajuda a nós prepararmos as sessões e termos... eu acho mesmo que é uma grande mais-valia. Mas é comum? Não é comum por causa da falta de recursos humanos. Porque, imagina, a consulta vai ser... mesmo? Paga. Era esse o tempo. Sim, A consulta vai ser dividida por 2, não é? E, calhar, nem toda a gente quer, mas isto tem... E as pessoas muitas vezes, mas é porque o meu problema é muito grave, e então vocês têm que ser 2. Não tem nada a ver com isso. É mesmo uma mais-valia. As pessoas deviam de pensar exatamente o contrário. Que bom que eu posso ter 2 pessoas, porque cada um estudou coisas, não estudou coisas totalmente diferentes, mas tu especificaste mais numa coisa, especifiquei mais noutra, e é como se tivéssemos aqui uma fusão. Portanto... Não é mais difícil criar empatia com os pacientes, uma vez que são 2 pessoas? Ou seja, já deve ser difícil criar com um, não é? Pode ser, consegue ser. Se tiverem os 2, como é que se faz essa gestão de criar? Com esta relação? Então, eu acho que haver 2 ajuda exatamente nisso. Olha, há pouco tempo eu na Paradigma trabalho com um colega que é o Miguel, e há pouco tempo nós estávamos a atender um casal em que ele tinha uma vivência muito parecida com a dela e eu com a dele. Portanto, nós depois falámos, eu estava mesmo a empatizar com ele, e ele estava, eu estava mesmo a empatizar com ela. Portanto, é muito
bom na medida em que, claro, eu posso empatizar mais do que com uma pessoa, não tomo partidos nem faço alianças com ninguém, mas havendo duas pessoas, a probabilidade de um de nós empatizar com um e o outro com o outro é muito maior. Sim. Portanto, este caso foi mesmo muito interessante, porque eu estava claramente a perceber muito mais, a empatizar muito mais com ele e ele muito mal. Vice-versa, já não me lembro muito bem. Portanto, as probabilidades da empatia duplicam, não é? Porque temos aqui outra pessoa. E como é que é? Portanto, 50% do teu tempo é passado é mais? Uhum. 80% do teu dia é passado em consulta? Sim. E como é que tu fazes este shift entre, ok, estás agora aqui 1 hora comigo, daqui a 10 minutos vais estar com outra pessoa, como é que tu fazes este shift de agora vou tratar o João em vez de estar a tratar o Manuel? Uhum. Ou seja, eu olho para a minha agenda, eu sei exatamente quem vou ter, quando vou ter, portanto, acho que isso ajuda, planear. Planear as sessões, sei que normalmente àquela hora tenho aquela pessoa, pronto, acho que, não sei se penso nisso Mas como uma tarefa. não, se consegues, sei lá, por exemplo, tens um caso pesado, não é? Vais ter 3 casos muito pesados num dia? Já tem acontecido. E depois quando eu saio tenho que fazer alguma coisa que me traga alguma tranquilidade. Mas precisas de tempo entre uma sessão e Às outra. vezes não tenho. Porque são das 5 às 6, às 7, 7 às 8, por exemplo. E não há ali, às vezes é o tempo de ir à casa de banho e voltar. Uhum. E como é que é gerir a tua vida pessoal com estas consultas? O que é que eu quero dizer com isto? Para quem vai a consulta, vocês vão ao final do dia, ou vão à hora do almoço, ou vão ao fim de semana. Isso significa que é o vosso tempo livre. Uhum. Se a profissão é quando se está a trabalhar. Não é? Exato. Como é que é gerir isso e ter a vida com um horário um pouco diferente do que o resto se calhar, dos teus amigos e dos teus familiares? Sim, aquela coisa de bora beber um copo depois do trabalho. Não existe. Oh, existe à sexta-feira, que à sexta-feira obrigo-me a sair cedo. Um, é um tema. Ou seja, atualmente com o teletrabalho, as pessoas já conseguem ter sessões de manhã, o que é muito positivo. Para todos, porque estamos todos mais disponíveis. Não é que eu esteja indisponível para a sessão das 7, não, mas se calhar todos nós estamos muito mais produtivos de manhã do que estamos às 7 da tarde, não é? Portanto, o prime time, como eu costumo dizer, é 5, 6 e 7. Sim, porque estamos a falar aqui de disponibilidade mental, não é? Sim. E emocional. E ao final do dia, por mais que sejas, muitas pessoas dizem que são produtivas à noite, não se esqueçam que já tiveram a gerir e a lidar com emoções. Desde manhã, exato. Uma coisa é a pessoa começar a acordar às 2 da tarde. Exato. Não deve haver muita gente que o faz enquanto trabalha. E começares a trabalhar de manhã, depois ainda estás disponível à noite para poderes partilhar. As pessoas estão mais cansadas, é verdade. Temos aqui alguns exercícios. Força. Como é que eu consigo detectar que não estou muito bem? Se calhar mudanças no teu comportamento. Imagina, eu adoro sair com os meus amigos e de repente já não me apetece. Tenho vontade. Ou eu adoro jogar futebol e de repente já não apetece jogar futebol, não apetece. Portanto, esta mudança de comportamento pode ser uma coisa que eu gostava muito de fazer e de repente já não tenho interesse, não me apetece, estou cansada, não quero, estou desanimada, estou desmotivada. Isto pode ser um sinal de alerta. E como é que nós conseguimos detectar que não estamos numa relação saudável? Quando sentimos-nos mais vezes tristes do que contentes, quando temos que abdicar de partes muito centrais nossas para caber naquela relação, ou quando não somos valorizados, quando há as subtilezas da violência e do maltrato, que às vezes é mesmo subtil, como vais levar essa roupa. E como detectar isso numa questão familiar? Sim, às vezes tenho várias pessoas em consulta que acabam por se aperceber que vêm de relações parentais muito críticas, em que há sempre, nunca fazes nada bem, ou há sempre, podias ter feito melhor, e isto cola-se cá dentro, não é? E depois as pessoas acreditam nisto e ao longo do tempo se desvalorizam muito. Se calhar as relações familiares são mais difíceis de cortar, não é? E se calhar às vezes não queremos mesmo cortar. E pode ser um trabalho em terapia e também individualmente perceber, ok, isto é algo daquela pessoa. E a barreira que eu tenho que tratar e tentar criar isto é dela, não é meu. É quase
pôr aqui um escudo para nos protegermos. E porque se calhar vamos lidar com os nossos pais para o resto da vida, e porque se calhar vamos lidar com aquela tia que faz aqueles comentários um bocadinho mais apreciativos nos natais nas épocas festivas. Portanto, é tentar aprender a lidar com isto e perceber, desmontar um bocadinho isto e perceber que impacto é que isto tem em nós e como é que nós podemos gerir este impacto. E às vezes, se calhar, não precisamos de ir todos os domingos a almoçar à casa da sogra ou à casa da mãe. Podemos ir criando aqui outras coisas. Se calhar vamos de 15 em 15 dias. Olha, podes dar um exercício que costumas aconselhar aos teus pacientes que fazem terapia de casal? Que é porque normalmente as pessoas não se ouvem umas às outras. Minha próxima pergunta era: quais os principais problemas de comunicação? Porque eu defendo que o principal problema das relações as pessoas não se ouvem. Sim, as pessoas não se ouvem. Então, imagina, podemos pegar num objeto, vou pegar aqui se calhar num lencinho. Afinal, não usavam que é um exercício muito que nós costumamos recomendar muito. Eu vou explicar de uma forma muito prática e muito rápida para não perdermos muito tempo. Imagina, eu estou a falar e quando eu falar eu tenho um objeto na mão e eu digo: eu fiquei triste com o que tu disseste ontem sobre a forma como eu tinha agido com o nosso filho. E passo o microfone para ti, que é e tu fazes uma paráfrase do que eu disse, ou seja, dizes pelas tuas palavras. E aí eu consigo perceber se a minha mensagem chegou. E eu digo: tu fazes a tua paráfrase, portanto tu estás-me a dizer que ficaste, não sei o quê, não sei o quê. E depois passas o objeto para mim e eu digo: sim, foi essa a mensagem que chegou, ou não, não era isso que eu estava a dizer, e reformulo, passo para ti e tu dizes novamente. Se eu disser sim, foi isso, é a tua vez de agarrar no microfone e comunicares-me aí alguma coisa. O que é que isto ajuda? A não haver, eu estou a falar e tu já estás a pensar naquilo que me vais responder, tu nem sequer me estás a ouvir. Ajuda a que tu tenhas que me estar a ouvir porque vais ter que repetir aquilo que eu disse. Ajuda a baixar os níveis de ansiedade e de ativação, porque normalmente eu escalo, tu escalas, eu escalo, tu escalas e de repente já ninguém se está a ouvir, estamos os dois aos gritos. Isto evita um bocadinho isso. Claro que é muito laboratorial, feito assim, mas depois acaba por se poder tornar uma ferramenta no casal. Claro que depois já podemos não precisar do microfone, mas ajuda a que as pessoas se consigam ouvir, porque efetivamente as pessoas não se ouvem. Sim. E também, não tem nada, é a minha opinião, não é? Não sou psicóloga, acho que ajuda, para além disso, a percebermos o que é que a outra pessoa ouviu, porque nós nunca ouvimos, realmente, não é de não termos a escuta ativa, que também é, mas eu sinto que eu vou interpretar o que tu estás a dizer, e eu nunca interpreto da forma que tu estás a dizer, mas sim como eu estou a sentir, não é? Ou às vezes não interpreto nada, porque eu eu só quero falar, eu não te quero ouvir. Eu só quero mandar cá para fora. Sim. Tu podes estar a dizer que não e a outra pessoa está a ouvir ele não quer por causa disto. Exatamente. Não é nada disso, exato. Sim, ajuda muito a eu ter a certeza que a minha mensagem chegou até ti. E como é que é gerir uma sessão com uma pessoa que não se cala? Ela faz a pergunta, responde. Sim. Olha, Francisca, agora se calhar vamos dar aqui um bocadinho à Maria para poder falar agora e dar um bocadinho a sua perspectiva sobre este tema. E quais é que tu achas que são as principais competências técnicas e de soft skills que um psicólogo deve ter? Fazer formações, há carradas de formações na nossa área. Às vezes eu faço formações de coisas que eu já sei, mas que me dá ali, olha, uma refresh, não é? Vou fazer aqui uma atualização, é mesmo importante estarmos sempre a atualizar, pesquisarmos o que é que está mais agora a sair, correntes novas, mesmo técnicas novas, técnicas destas muito práticas, possamos ir buscar, possamos aprender, é mesmo importante. Muito importante a supervisão, aquilo que eu falava há pouco, são grupos pequenos, onde há, em princípio, uma pessoa com mais conhecimento, que é o supervisor, onde nós apresentamos casos, discutimos casos em intervisão, ou seja, que são com as pessoas que estão ali mais ou menos quase todas a pertencer àquele grupo, em que eu apresento o meu caso e as pessoas sugerem coisas, olha, podias ir por este caminho, podias ir por aquele, e o supervisor igual dá uma perspectiva ou outra perspectiva. Já abordaste esta parte com eles? Quando ele disse isto, tu falaste sobre isto? Olha, não, porque efetivamente nós às vezes estamos muito emaranhados e pode-nos estar aqui a escapar alguma coisa e ser importante
trabalhar nestes grupos para podermos ter uma visão mais alargada, podermos discutir casos. Eu acho que é muito importante fazer parte. Não querermos trabalhar sozinhos. Soft skills. E assim, disponibilidade. Eu acho que estarmos aqui a olhar para. E nós estamos aqui 1 hora e não evitar, não podemos estar a pensar que tenho que chegar a casa, tenho que fazer o jantar, tenho que ir às compras, não podemos estar aqui, não podemos ter o telemóvel. Portanto, estar aqui, focado, estar no presente, focado com esta pessoa, disponível, sem crítica e estar mesmo a ouvir. O que é que te deixa mais feliz no teu trabalho? Poder sentir que ajudei alguém, ajudei essa pessoa a ajudar-se, porque eu não vou mudar nada na vida das pessoas. Nós estamos aqui 1 hora por semana, às vezes 1 hora de 15 em 15 dias. Eu não posso ambicionar que vou mudar a vida de alguém, mas sentir que as pessoas estão envolvidas no processo, sentir que as pessoas querem fazer alguma coisa, que agarram nas coisas que nós treinamos aqui, nos objetivos que nós definimos e vão trabalhar sobre eles, isso dá-me. E quando alguém sai embora é ótimo. Como é que fazes o reset? Às vezes não faço, eu acho que aí eu tenho que treinar melhor sobre isso. Conseguimos não nos apegar ou Para mim é se muito difícil. apegamos, como é que desapegamos no final de uma sessão? Para mim é difícil. Eu às vezes dou para mim, sei que a pessoa vai ter uma coisa importante tipo no dia 2 de agosto, e eu no dia 2 de agosto penso, espero que... Mas isso faz parte de ti. Sim, espero que esteja a correr bem. Depois, mas para mim é difícil, às vezes é mesmo difícil eu chegar a casa e as coisas ficarem aqui. Sim. Eu sinto que ainda levo muita coisa comigo. E é um trabalho que eu tenho que pôr na minha cabeça que eu não vou ser pior profissional se eu deixar as coisas aqui. Se eu não as levar comigo para cá. Eu há dias que chego a casa e penso, não falem comigo. Porque eu hoje não estou capaz de ouvir mais ninguém. Ganha-se bem, sendo psicólogo? Depende. Porque nós aqui... És tu que defines? Ou é clínica? Depende. Há clínicas onde trabalhas, por exemplo, na Paradigma os preços são tabulados. Portanto, está tudo definido. Aqui no CAI, na MSOC, nós trabalhamos muito numa perspectiva de poder ajudar as pessoas que não têm recursos económicos, portanto temos escalões. As pessoas dão-nos uma base estimativa dos seus rendimentos e nós calculamos o escalão a que essa pessoa pertence. Escalão 1, 2, 3, e portanto, por exemplo, no escalão 1 as pessoas pagam 25 euros, eu acho que é muito acessível. Só que depois nós recebemos os 70% das 25. Sim. Ninguém vem pôr o resto. A recibos verdes? A recibos verdes, sim. Em clínicas, eu não conheço ninguém que trabalhe com contrato. Normalmente trabalhamos sempre a recibos verdes. Que é bom e mau. Porque eu posso trabalhar mais horas, recebo mais. E como é que tu te imaginas daqui a 10 anos? Essa é uma boa questão, porque eu gosto de muita coisa. E eu não sei se vou ser psicóloga a minha vida toda. Portanto, daqui a 10 anos eu terei 42 anos. Idealmente, terei uma família com filhos, que era algo que eu gostava de ter. Não sei se viverei em Lisboa. 2 ou 3? 2 meus e um adotado. É muita ambição. 10 anos? 10 anos. Acho que... Capaz de dar. Não sei se viveria em Lisboa, porque isto está cada vez pior em termos de trânsito e eu não gosto de trânsito. Se calhar vivia nos arredores, mas eu também não gosto de vivendas, tenho medo de ser assaltada, portanto tinha que arranjar um prédio. Mas se calhar dar mais consultas online e vir uma vez, por exemplo, por semana a Lisboa dar presenciais. Ou também ter aqui uma outra área de trabalho na parte dos eventos ou qualquer coisa desse género. Portanto, se calhar poder conciliar as duas coisas. Talvez. Talvez uma empresa. Talvez, sim, uma coisa mais... Eu sempre fugi de ter uma empresa porque os meus pais têm, porque eu não quero ter os problemas que eles têm, mas depois vejo-me a caminhar nesse sentido. Se calhar porque é o que eu vi acontecer. Sistémico, exato. não é? Olha, e que conselho é que darias a alguém que vai ter agora a sua primeira consulta? Não posso dizer para não estar nervoso, não vou estar a desvalorizar a ansiedade. Vai haver ansiedade, mas com preparação, se tentarmos perceber qual é que é a problemática que aquela pessoa nos vai trazer, para tentarmos perceber, deixar a pessoa falar na primeira sessão. Normalmente as pessoas querem falar na primeira sessão, querem dar o seu contexto, portanto, tentar dar espaço à pessoa e ir orientando. E que conselho profissional queres passar? Conselho profissional que eu quero passar para os psicólogos, certo? Para alguém que também... Nós temos que ter a coisa do autocuidado é mesmo essencial. Porque eu sinto quando resvalo, o meu corpo também resvala. Ou seja, nós temos mesmo que cuidar de nós. É o que eu costumo dizer, é como nos aviões. Eles dizem para pôr primeiro a sua máscara de oxigênio e depois pôr às crianças. É exatamente igual. Nós
estivermos aqui com níveis de ansiedade brutais, se estivermos com imensos problemas na nossa vida, vamos ter dificuldade em ajudar outras pessoas. Portanto, é importante nós também termos momentos para nós, momentos que façamos coisas que nós gostamos de fazer, momentos para descansar e para não fazer nada, para depois ser bom, estarmos bem para conseguirmos ajudar as outras pessoas. Sim. Está a acontecer aqui uma ação um pouco Tá. animada, mais espero que nos estejam a ouvir. Olha, última questão. O que é que tu achas que a psicologia, mas enquanto carreira, te ensina? O que é que te ensina mais? Conseguisses enumerar uma coisa? As vivências de outras pessoas. Há pessoas com vivências. Tu entras na vida de pessoas. Tu aprendes muito sobre vários contextos, sobre a vivência das outras pessoas, a perspectiva das outras pessoas, como é que é. Há vidas muito diferentes da nossa. Sim. E acho que aí tu aprendes. Tu tens contacto com muita gente. E eu trabalhando também aqui num contexto mais social, e fora de um contexto social, tu tenho um conjunto muito vasto de pessoas com quem eu trabalho, de vários contextos sociais, meios socioeconómicos. Tu aprendes muito sobre a vida das pessoas. Olha, obrigada. Obrigada eu. Eu tenho aqui ainda mais uma data de questões que eu ficaria aqui o dia inteiro. Realmente é uma área que me interessa bastante, mas já passou mais do que uma hora. Obrigada, Jana. Obrigada Gostei eu. muito e até para a próxima semana.